Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, sou a missionária Nilda, estou aqui para trazer uma palavra para o teu coração, amém? A palavra de Deus nessa manhã está no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, que vai falar sobre a glória da segunda casa. Você que não é inscrito no meu canal, já vem para cá, se inscreve. Você que não compartilhou os meus vídeos ainda, compartilhe. Quero pedir a você que for ver esse vídeo, compartilhe com 10 pessoas, amém? Somente 10 pessoas, irmãos. Eu vejo aí pregador que pede para que você compartilhe com 30 pessoas, 25 pessoas. Então, é o mínimo que eu estou pedindo para você. Compartilhe com 10 pessoas do teu grupo. Aleluia. E se você compartilhar no grupo, você vai compartilhar para mais pessoas, né? Então, eu quero aqui convidar você, aleluia, para vir, né? Para a palavra. Para a palavra. A palavra de Deus, Ageu 2, capítulo 9, vai falar sobre a glória da segunda casa. Ô irmã, mas o que significa a glória da segunda casa? A glória da segunda casa significa que o povo, né, do livro do profeta Ageu, era um povo que viu a primeira casa, a casa de Salomão, aquela casa que Salomão fez, né, para adorar o nome do Senhor. Salomão construiu uma bela casa. Aquela casa estava no sonho de Davi, né? Era um propósito do coração de Davi para construir essa casa. Só que Davi não pôde. Deus chamou Davi e disse para Davi que ele não poderia construir essa casa porque Davi era homem de guerra. Davi tinha as mãos manchadas de sangue. Então Davi não foi chamado para construir casa, aleluia, mas sim o teu filho. A promessa dele viria, aleluia. Salomão viria depois de Davi, né? Sentaria no trono de Davi e faria, aleluia, a construção do templo, a qual o povo necessitava. O povo precisava de um lugar de adoração, um lugar para adorar o nome do Senhor. Então, Davi, ele tinha no coração, ele tinha esse desejo de construir. Só que Deus não permitiu, porque Deus disse para ele que as mãos dele eram manchadas de sangue e não poderia construir esta casa. Aleluia, Jesus. Mas sim, o sucessor dele que viria, que é Salomão, seu filho, né? Filho da promessa, viria e sim construiria. Só que essa casa foi derribada, essa casa acabou. E na época de Ageu, o povo, né, não estava mais se importando, não, já tinha acostumado com a situação de não ter lugar para adorar o Senhor. Qualquer lugar é lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia. E eles estavam já ali, tudo já acostumados, já tinham suas casas, estava tudo bem. Então, Deus vai chamar Ageu e fala para Ageu que já é hora de construir, ou seja, de reconstruir a casa de Deus, né? A casa de Deus. Então, tem um lugar para você adorar. Você precisa de um lugar, você precisa de estar em comunhão para adorar o nome do Senhor. A tua casa é boa? É. O teu trabalho é bom? É. Mas melhor é a casa do Senhor. Porque o salmista diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Ele também diz: alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Então você precisa sim ter um lugar para você congregar. Você precisa reconciliar urgentemente com o Senhor Jesus. Você que está afastado, né, tem que voltar. Aleluia. Precisa de uma aliança. Deus falou comigo quando eu o aceitei. Ele exigiu de mim uma aliança. Aleluia, Jesus, que esta aliança significa a marca de Jesus em nossa vida. Então precisamos sim desta aliança, precisamos dessa marca do sangue de Jesus. Por que o povo não foram mortos lá no Egito? O povo de Deus não morreram. Porque eles tinham a marca. Quando veio a morte, Deus usou Moisés dizendo: ó, diga para o meu povo que passe o sangue do animal na porta, a morte vai vir, vai pegar todos os primogênitos. Aquele que tem a marca do sangue, isso foi antes, irmão, não é para hoje. Você não vai matar animal e colocar não, porque o sangue de Jesus há poder. Isso foi antes, serviu na lei de Moisés, né? Na lei de Moisés, Deus, aleluia, tinha dado a lei para Moisés ensinar o povo, porque o povo não tinha direção. O povo estava crescendo e precisava de mandamento, precisava de uma lei, e a lei até hoje ela é boa, perfeita e agradável. Só que esse sangue aí
Foi necessário antes, mas hoje não. Tem pessoas ainda confundindo, continuam parecendo que está no passado, fazendo as coisas que Deus não agrada mais. Tem coisas que Deus já rejeitou, como Saul. Né? Então, Deus rejeitou o sangue de animal quando ele enviou Jesus. Jesus fez toda a troca. Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. Então, não é mais necessário. Mas antes foi um animal. Eles mataram o animal, passou nas portas, nos portais das suas casas. E quando a morte veio, aleluia, aqueles que estavam protegidos não morreram. Aleluia, Jesus. A marca do sangue de Jesus há poder. Então, convide Jesus para dentro da sua casa. Tenha a marca de Jesus. Tenha uma aliança com Jesus. Aleluia. E você que quebrou, volte de novo. Reconcilie com Jesus. Por quê? Porque só Jesus pode nos salvar, libertar e transformar. Jesus está vivo. Ele não está morto. Aleluia, Jesus. Ele não está morto. Ele está vivo. Ele vive e reina para todo sempre. Aleluia, Jesus. Então, aquela casa ela foi reconstruída novamente por Salomão. Só que reconstruída, ela foi construída por Salomão e depois ela foi derribada, né? Só que aí Deus agora toca, né, no coração de Ageu para Ageu chamar todo o povo, os príncipes, sacerdotes, todo o povo, até os reis. Ageu foi boca de Deus na terra. Chamou todo o povo a reconstruir. O povo falou, meu Deus, não tem como, olha para a casa. Era uma casa bela, era uma casa cheia em ouro. E nós não temos condição nenhuma. Deus disse, não se preocupe com as condições, não se preocupe com o ouro, nem com a prata. Isso aí eu dou porque eu posso, eu sou Deus. Eu só quero que vocês coloquem as suas mãos no arado, eu só quero que vocês se levantem. O ouro e a prata pertencem a mim, ou seja, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. Aleluia, o Senhor disse, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. E ele ainda prometeu dar paz nessa casa, porque não tinha paz. O povo não tinha paz, o povo estava vivendo aos seus próprios desejos, seus próprios deleites, e não tinha mais a devida adoração, não tinha mais a honra para dar para Deus. Eles honravam a si mesmos, eles faziam tudo por si próprio. E eles não estavam mais preocupados com a glória de Deus. Então Deus usa Ageu para chamar o povo a atenção, porque Deus ama o povo e Deus quer o povo de volta. E Deus vai fazer de tudo para que o povo retorne aos pés dele. Aleluia, Jesus. Então Deus usa Ageu e diz, olha, convide todos, sacerdotes, reis, mande que eles se levantem, eu vou ajudar, eu vou fazer o impossível. Eu só quero que eles se coloquem de pé, eu quero usar as mãos deles. Por quê? Porque vocês têm casa, eu não posso. Porque vocês estão aí em suas casas, vocês estão todos aí, e onde, aleluia, estão os meus filhos? E onde estão aqueles que necessitam adorar-me, precisa se levantar, precisa ser curado? Vai ser curado onde? Então é necessário que tenha um lugar. Então eu quero que vocês se levantem, quero que vocês façam aquilo que vocês podem. Deixa que o impossível eu faço. E aliás, eu levo a mensagem, né, de salvação, porque mais do que a casa é salvação. Deus quer levar a casa dele, quer, mas ele quer levar ao céu. Ele quer salvar. Então, para que ele salve, tem que ter obediência, tem que obedecer as leis, os mandamentos, os profetas, né, aqueles que Deus direcionou, deixou, escolheu, que pagam um alto preço pela vida de vocês, que ali muitas vezes abre mão do seu sono, abre mão da sua cama, do seu cobertor, enquanto você está dormindo, ele está ali orando pela sua vida, abre mão da sua comida, enquanto você está comendo, ele está ali jejuando, aleluia, pela sua alma, aleluia, Jesus. Então, são os profetas, são aqueles escolhidos que Deus escolhe, aleluia, para uma grande obra. Então, seja grato a Deus, sempre ore por eles, interceda, faça o que você pode, porque o impossível quem faz é Deus. Então, Ageu era um homem escolhido por Deus, era um homem que profetizava, era um homem que entregou a vida a Jesus, era um homem que renunciou aos prazeres da carne para viver a vontade de Deus. Aleluia, Jesus, que Deus usou muito na terra e Ele quer usar você também, quer usar a mim, mas precisamos obedecer à voz do Senhor. Eu estava de madrugada orando, aleluia, Deus me deu uma mensagem no livro de João,
aleluia, Jesus falando sobre quando João, ele leva a mensagem de salvação ao povo. João capítulo 1, versículo, aleluia, Jesus, versículo 29. A Bíblia fala que João, ele proclama salvação, ele proclama Jesus como Messias, ou seja, salvação. Então João, ele vai levar, proclamar é levar a mensagem, proclamar é falar, né, daquilo que o Senhor fez ou do que o Senhor ainda irá fazer. Então você está proclamando. Então João, ele fala: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então João está falando de algo que ele viu. Ele não conhecia, mas antes disso ele já viu, aleluia. E quando Jesus se aproxima, ele testifica dizendo: é esse. Deus já me mostrou, ou seja, confirmação. Então, quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus fala que vai curar, antes ele te mostra. Outros têm um dom de profecia que profetiza na hora. Aleluia, Jesus. E Deus também faz na hora, né? Deus faz na hora o milagre. Aleluia, Jesus. Tem profecias que é daqui para 30, 40 anos. Como Isaías profetizou, Isaías morreu e ainda tem promessas ainda, e tem milagres acontecendo. E tem profecias que no momento é rápido. Você abriu a sua boca, Deus assina embaixo. Então fica ligado na palavra de Deus. Fica ligado naquilo que Deus está falando, porque, aleluia, Jesus, você não pode deixar passar a oportunidade. Então João, ele está falando que no dia seguinte, ou seja, quando ele estava pregando, no outro dia, Jesus apareceu para ele. E ele disse: é este aí é o Cordeiro. Ou seja, eu não conhecia, mas fui batendo o olho nele. Sabe quando você tem a conexão com a pessoa, parece que você já conhece ela de algum tempo? Então é o Espírito. Então João falou assim: olha, eu não conhecia, mas é esse. Ele é o Cordeiro. Ele foi, aleluia, o que veio para nos salvar. Inclusive para salvar João também, sabia? Aleluia, que João estava ali orando, pregando, batizando com água, mas ele disse: olha, este aí vem para que seja batizado, vocês todos, com o Espírito Santo. Ou seja, ele também veio para me salvar, porque eu também preciso. Eu estou aqui cuidando da sua alma, do seu corpo, mas ele vai cuidar do seu espírito. Ou seja, Jesus é mais do que João. Jesus é aquele que vem, aleluia, após João. João vem para abrir o caminho. Ele mesmo fala que ele veio para abrir o caminho. Mas para salvação é Jesus. Então não tem João, não tem Maria, não tem José, não tem A nem B, é Jesus. Então aceite Jesus, reconheça Jesus como teu Salvador e Ele fará maravilhas na sua vida. Aleluia, Jesus. Você que quer ir para o céu, você que quer, aleluia, abrir mão das coisas do mundo, é Jesus, o caminho é Jesus. Se você quiser ficar em uma igreja aqui para ficar, você pode ir em qualquer uma, você pode servir qualquer um. Mas se você quer ir para uma igreja para subir, aleluia, no arrebatamento, então você tem que aceitar Jesus. Você tem que servir Jesus, não é servir A, nem servir B, é servir Jesus, porque é Jesus que salva, é Jesus que liberta, é Jesus que transforma, foi Jesus que pagou um alto preço, foi Jesus que deu a sua vida. Aleluia. O templo pode ser belo da maneira que for, a igreja pode ser a maior, mas se ela não tiver Jesus, aleluia, é só um templo, é só simplesmente paredes. Aleluia, Jesus, porque Jesus, o Espírito, ele não habita em templo feito por mão de homens, diz a palavra de Deus, mas ele habita no templo que é eu e você. Aquele lugar é um lugar de nós reunirmos, mas nós sabemos que salvação só pertence a Deus. Então, não adianta você estar em uma igreja lotada, cheia, bonita, mas se não tem a presença de Deus, se não tem promessa de Deus, se não tem revelação de Deus, se não tem obediência, aleluia, a Deus, vai ser simplesmente templo, aleluia, simplesmente paredes, cimentos, blocos, aleluia,
mas não tem cura, não tem milagre, não tem transformação, não tem libertação, então vai ficar. Sinto muito em dizer, mas vai ficar. A igreja que vai subir, a igreja de Cristo, a igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus. Esse sangue que há poder, esse sangue que ressuscita, esse sangue que transforma, esse sangue que liberta, esse sangue que cura qualquer depressão, ansiedade, qualquer doença. O sangue carmesim, o sangue de Jesus. Então João, ele está ali falando, olha, eu não conhecia, mas agora eu conheço, eu testifico que é ele. E este é aquele do qual eu disse, após mim vem. Então, o tempo todo João estava falando que Jesus viria. João estava pregando. O povo acreditava que João era Jesus, que era Elias, mas João sempre dizendo, olha, ele vai vir, Jesus vai vir. Eu estou aqui fazendo o milagre, a obra, mas o milagre quem faz é ele. Eu faço somente a obra, mas o milagre é ele que faz. Eu estou aqui falando dele, eu estou abrindo o caminho. Ele vai chegar, prepara, vai encontrar com o Senhor teu Deus, Israel. Eu estou aqui, aleluia, pregando, falando, batizando vocês, mas ele vai vir, aquele que vai batizar com Espírito Santo. Eu batizo com água, mas ele batiza com Espírito, e eu não sou digno nem de desatar a correia da sandália dele. Eu sou simplesmente João, mas ele é Deus. E ele vai vir. Quando Jesus chega, ele torna a falar, olha, aquele ali. E mais para frente você vai ver que quando o povo começa a seguir Jesus, aí alguns se levantam e falam, João, eles estão indo acompanhando um homem que nem conhece, você que fez tudo, você que deu o teu sangue, você que batizou eles, olha, você não tem ciúme, João. Aquele povo está incitando João a se levantar contra Jesus, a João desobedecer Jesus, mas João é sábio, João foi escolhido. Quem é escolhido é sábio, quem é escolhido não debate, quem é escolhido não tem ciúme. Ali, quem é escolhido obedece. João obedece a Deus, e João olha para eles com a palavra e fala, olha, eu não sou digno nem de desatar a correia da sandália dele, ele é Deus. As ovelhas que eu tenho aqui não são minhas, são dele, não são do meu aprisco. Eu tive aqui até agora, eu estou aqui, aleluia, abrindo o caminho, mas a salvação pertence a ele, é a ele mesmo que eles têm que seguir, eles têm que caminhar com ele, não sou eu não salvo. Eu não salvo, eu não liberto, eu não transformo. Eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de levar as pessoas às águas, eu tenho o dom de pastorear, eu tenho o dom de fazer missão, eu tenho o dom de ajudar o próximo, mas eu não tenho salvação, não. Eu não salvo, não. Quem salva é Jesus. Eu só prego a palavra. Mas quem salva é Jesus. A salvação pertence a ele. E como fazer, missionária, para ser salvo? Aceitando Jesus, reconhecendo que ele é o Salvador, que você é pecador, que você precisa dele, das misericórdias dele, somente isso. E caminhando com ele. Porque o Senhor diz, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Então, você tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo é abrir mão de você, abrir mão dos seus deleites, dos seus pecados, renunciar à vida que você vive. Então, para seguir Jesus, você tem que renunciar. Tem pessoas que pregam que Jesus é amor, mas também é justiça. Jesus diz, aquele que quiser. Jesus não obriga, ele não está te obrigando, ele está dizendo, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negar a si mesmo é o quê? É abrir mão dos seus pecados, abrir mão daquilo que não agrada a Deus. Aleluia, porque o Senhor disse que quem não é por mim é contra mim. O Senhor também disse que quem não ajunta, espalha. Então, como pode você agradar a dois senhores? Como pode você dizer que está ao lado de Jesus e continua nas trevas, fazendo as coisas que o mundo quer, que o diabo aceita, que o diabo está mandando você fazer? Então, tem que ter renúncia, tem que abrir mão do pecado, tem que pedir Jesus para abrir os olhos espiritual, tem que deixar os desejos da carne, tem que deixar aquilo que não te leva a Deus. Aleluia, se você quer subir, aleluia, mas se você quer ficar, então continua fazendo o que você está fazendo. Agora, se você quer ir para o céu de verdade, se você quer ter uma vida reta, sossegada, se você quer, aleluia, morar no céu, se você quer não ver mais lágrima, nem dor, nem sofrimento, porque o Senhor disse que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, o que você tem chorado aqui, Deus vai enxugar os seus olhos de toda lágrima. Então, se você quer ter uma vida com Cristo, então você precisa renunciar urgentemente aquilo que você está fazendo. Vai doer, mas vai valer a pena. Aleluia, Jesus. Eu estava ontem em uma igreja
Estivemos ali, eu e meu esposo, há algum tempo, ele não vai lá, a gente foi, e foi benção, Deus falou conosco, aleluia, para a glória de Deus. Antes de nós irmos, teve alguns empecilhos, levante, mas a gente estava firme, e o diabo ele se levantou para que a gente não fosse, não recebesse, mas a gente foi, porque nós somos mais do que vencedores. Então, sempre que você disser, eu vou na casa do Senhor, vou ouvir a palavra, o diabo ele vai levantar contra a sua vida, contra alguém da sua casa, para tentar impedir, mas você tem que ser mais forte, você tem que entender, aleluia, Jesus, que há um Deus que te guarda, que cuida de você, ali um Deus que transforma a sua vida todos os dias, um Deus que te dá vitória, aleluia, Jesus, e que você precisa, aleluia, obedecer, assim como o povo, aleluia, que Ageu decide levar a mensagem de salvação que Deus manda, então o povo tem que obedecer, o povo vai, coloca a mão na massa para construir o templo, né, a casa de Deus, porque eles tinham a casa agora, eles têm que se preocupar com a casa de Deus, não somente com eles próprios, mas com a casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Então precisamos nos preocupar com o templo do Senhor, com a casa do Senhor e muito mais com nós, que nós somos o templo verdadeiro e que Deus habita, não feito por mão de homens, mas feito por mão do Senhor Jesus. Então nesta manhã eu deixo essa mensagem para você. Você que não me segue aí, já se inscreve no meu canal. Se você precisa de uma oração urgente, deixa aí o teu pedido de oração, tá bom? Deixa aí o teu comentário, também é muito importante. Aleluia, mande essa mensagem para mais pessoas que você acha que precisa, né? Aleluia, de um milagre, de um abrir dos olhos, pessoas que estão cegos espiritualmente, pessoas que acham que Deus esqueceu deles, pessoas que acham que estão esquecidos. Aleluia, então manda essa mensagem para essa pessoa, porque Deus não esqueceu. O povo achou que Deus havia esquecido da promessa, esquecido da reconstrução do templo, né? Mas Deus não esqueceu. Quando Deus levanta Ageu, Deus manda Ageu falar para eles que Deus não havia esquecido da promessa. Então, aquilo que Deus te prometeu, passa os céus e terra, mas ele vai cumprir. Lembra de Sara? Sara achou que Deus havia esquecido da promessa dela. Abraão teve uma promessa de ter um filho, além de ser pai de multidões, mas só que passou o tempo, a velhice chegou, e agora Abraão, né, escuta Sara, e Sara faz algo que não é do agrado do Senhor, né? Coloca Abraão para estar com a sua escrava, para gerar filho, mas Deus havia falado para ela que ela teria um filho do seu ventre. Mas passou o tempo, o costume cessou, e ela não mais estava acreditando. Foi quando Agar teve um filho, né, com Abraão, e tudo começou a mudar, mas Deus novamente falou com Abraão que ele sim teria o filho da velhice. Abraão já não acreditava mais, de tanto Sara falar, que ele já não acreditava mais. Então não acredite no que as pessoas falam, fica com a palavra. Se alguém está dizendo para você que não tem jeito, mas você recebeu a palavra, então fique com a palavra. E depois Deus deu um filho a Sara, aleluia, Isaac, filho da promessa, a qual Deus havia prometido para Abraão. Não foi por causa de Sara, foi por causa de Abraão. Aleluia. Então, se Deus te prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Pode ninguém acreditar, mas se você acredita, Deus cumprirá. Aleluia. A irmã que pediu oração a Rosângela pelo seu esposo. Aleluia, Jesus, que Deus vai fazer a obra em nome de Jesus, a paz do Senhor, Rosângela. Que Deus continue te abençoando, continue orando, repreendendo a penina, repreendendo todos os demônios. Em nome do Senhor, você tem autoridade. Se você é uma serva de Deus, então você tem essa autoridade. Aleluia, para repreender esse demônio da separação que está entrando nos casamentos e destruindo os lares. Você tem autoridade em nome do Senhor. E se quiser, vamos fazer uma campanha, vamos levantar aí em oração à madrugada, é só falar. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom? É só falar, irmão, eu quero ir uma campanha, 3 dias, 7 dias, e vamos pedir direção a Deus, vamos fazer a campanha para Deus te dar a vitória. Precisa se levantar. Aleluia, precisa colocar a vida no altar, precisa clamar mesmo, tá? Para que o milagre venha acontecer. Precisa renunciar, aleluia. Precisa glorificar o nome do Senhor, para que o inimigo venha bater em retirada.
em o nome do Senhor. Mas estamos juntos em oração, vamos continuar orando. Agradeço pelo comentário, agradeço por cada vida, cada um de vocês. Vocês não são somente seguidores, vocês são parte da minha família, são parte do meu ministério. Amém? Vocês já fazem parte do meu ministério. Tenha certeza que aonde eu for, vou levar vocês comigo, caderno de oração, na construção, vou citar o nome de vocês, vou agradecer cada um de vocês, porque vocês também fazem parte do meu ministério, que logo, logo nós vamos estar aí, já na construção do templo, e muitas coisas estão acontecendo, tem muitas lutas, mas também tem muitas vitórias. E logo, logo vocês vão ver, né? Aleluia, a construção aí já começando, os documentos, né? Tudo prontinho, já foi assinado. Então, glórias a Deus, tá? Então, você que quer continuar comigo no ministério, quer continuar, então, pode me procurar, conversar comigo. Aleluia, Jesus, para mim estar dando instrução para você. Como vai ser, você que está afastado, procure uma igreja, você que não tem condição de estar congregando, fique aqui nos vídeos, assista os vídeos, a gente tem culto online, a gente tem, não é todo dia, mas a gente tem culto, tem oração todos os dias, eu tenho oração nos cultos, eu tenho live ao vivo, então você vai estar congregando da mesma forma, você que não pode estar em uma igreja, entendeu? Você que não pode no momento estar em uma igreja, aleluia, a igreja vai até você, tá bom? Então, se você quiser congregar, é só você dizer, missionário, eu não consigo ir na igreja, não vem ninguém na minha casa ainda, se for perto, não sei a distância, a senhora pode vir me visitar, pode vir me ver, eu irei com o maior prazer até você, tá bom? Mas o que eu quero é que você também esteja ligado, tá bom? Aleluia, não faça como os 10 leprosos, que recebe e vai embora, mas fica aí, permanece, para que a obra venha crescer, não para a minha glória, mas para a glória de Deus, venha fazer parte